Ok, vamos lá. A gente cresceu aprendendo na escola que a história do Brasil começa em 1500, certo? Mas e se essa data for só o começo de um capítulo, e não do livro inteiro? E se uma história muito mais antiga, muito mais grandiosa, estiver escondida bem debaixo das árvores da maior floresta tropical do mundo? Pense um pouco nessa pergunta. Ela vai contra tudo que a gente costuma ouvir sobre a Amazônia e sobre o próprio Brasil. E o mais incrível é que as evidências mais recentes sugerem que a resposta para essa pergunta pode mudar para sempre o nosso jeito de entender a história. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui é uma viagem da velha história para uma nova. A gente está saindo daquela ideia da Amazônia como uma selva intocada, um vazio, para uma história totalmente nova, que a ciência está revelando agora, a de uma paisagem cheia de gente, uma paisagem que foi, na verdade, projetada. Para entender essa nova história, primeiro a gente precisa desconstruir a antiga. E a imagem que dominou a imaginação de todo mundo por séculos foi a do chamado Inferno Verde. Essa era a visão que todo mundo tinha, né? Uma terra hostil, linda, mas perigosíssima. Um lugar onde civilizações complexas, cidades, simplesmente não poderiam ter existido. Era vista como uma barreira natural, não como um lar. Mas essa ideia estava prestes a ser desafiada por um relato de 500 anos atrás. E a primeira evidência que começa a quebrar esse mito vem de um lugar totalmente inesperado. Um documento que ficou esquecido por muito tempo, escrito por uma das primeiras testemunhas oculares europeias. Essa citação é simplesmente incrível. É do Frei Gaspar de Carvajal, que viajou por todo o Rio Amazonas em 1542. Ele não descreveu uma floresta vazia, de jeito nenhum. Ele descreveu o que parecia ser uma metrópole fluvial, com cidades que se estendiam por quilômetros e quilômetros ao longo das margens do rio. E só para ter uma noção do tamanho disso, as estimativas de hoje, baseadas nessas novas descobertas, sugerem que a bacia amazônica abrigava cerca de 10 milhões de pessoas naquela época. 10 milhões! Isso é mais do que a população da Espanha e de Portugal somadas. Então a pergunta que não quer calar é: se tinha tanta gente assim, para onde foi todo mundo? Se existia um mundo tão cheio de vida, por que ele desapareceu de um jeito tão completo que acabou virando um mito? A resposta é uma catástrofe. O contato com os europeus trouxe conflitos, claro, mas o pior foram as doenças, doenças para as quais os povos originários não tinham nenhuma imunidade. Epidemias de varíola, de sarampo varreram a região e causaram um colapso populacional tão rápido, tão profundo, que em poucas gerações a floresta simplesmente engoliu as cidades, os campos, tudo. E foi com isso que, quando os naturalistas europeus chegaram, séculos depois, eles viram o que parecia ser uma natureza intocada. E aí eles concluíram que os relatos do Carvajal eram só exagero, fantasia de um europeu supersticioso. A verdade tinha sido literalmente enterrada pela floresta. Mas a verdade, né, ela sempre acha um jeito de reaparecer. E hoje, a tecnologia está permitindo que a gente veja através das árvores e prove que o Carvajal estava certo o tempo todo. A tecnologia que está revolucionando tudo isso se chama LIDAR. Funciona assim, de forma bem simples. Um avião ou um drone dispara milhões de feixes de laser em direção ao chão. Com isso, ele cria um mapa 3D super preciso do solo da floresta, como se a gente conseguisse remover digitalmente todas as árvores. É quase como ter uma visão de raio-x da paisagem. E o que o LIDAR está revelando, nossa, é de cair o queixo. A gente não está falando de pequenas aldeias, não. Estamos falando de centros urbanos enormes, interligados por estradas, com praças, canais, sistemas complexos de manejo da terra. É uma paisagem inteiramente projetada. Para dar uma ideia da escala, só uma dessas redes de cidades, conhecida como Cuicugo, lá no Alto Xingu, abrigava cerca de 50 mil pessoas. Isso é mais gente do que muitas cidades medievais importantes da Europa tinham na mesma época. E o mais impressionante é que a qualidade de vida nessas cidades amazônicas era, em muitos aspectos, superior à da Europa daquela época. Enquanto os europeus enfrentavam fome, doenças, falta de higiene, os esqueletos encontrados na Amazônia mostram pessoas saudáveis, bem alimentadas e com uma saúde bucal excelente. Era um tipo de urbanismo sustentável, sabe? Totalmente integrado à natureza. E isso tudo leva a gente para a revelação que é talvez a mais profunda de todas. A intervenção humana não se limitou só às cidades. A própria floresta amazônica é, em grande parte, uma construção humana.
E como eles fizeram isso? Primeiro, eles criaram a famosa terra preta, um solo incrivelmente fértil, basicamente fazendo compostagem do lixo orgânico por gerações e gerações. Segundo, eles domesticaram e manejaram dezenas de espécies de plantas, espalhando sementes pela floresta e criando o que eram, na prática, pomares gigantescos. O impacto disso é impressionante. Olha só. Metade de todas as árvores da imensa bacia amazônica pertence apenas a 227 espécies, as chamadas hiperdominantes. E adivinha, muitas delas são justamente as espécies que foram manejadas pelos humanos. A própria composição da floresta foi moldada. Então, a grande sacada é esta. Enquanto os egípcios construíram pirâmides e os chineses construíram uma grande muralha, os povos da Amazônia construíram a maior floresta tropical do planeta. O monumento deles está vivo. E o que tudo isso significa? Bom, significa que a gente precisa de um novo ponto de partida para a história do Brasil. Se 1500 não é o começo, mas sim o início de um colapso, então a pergunta de verdade é: onde está o verdadeiro ponto de partida da nossa história? A arqueologia está dando para a gente uma nova linha do tempo. A história em solo brasileiro começa há pelo menos 13.000 anos, com inovações como a primeira cerâmica de todo o continente americano, a construção de obras de terras gigantescas e o surgimento de cidades séculos antes da chegada dos europeus. Em resumo, o legado desses povos é imenso. Eles não eram só habitantes passivos da floresta, eles foram os arquitetos, os engenheiros dela. Eles foram os verdadeiros fundadores da paisagem brasileira que a gente conhece hoje. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A descoberta dessas civilizações perdidas debaixo das árvores não é um ponto final, mas sim um começo. Ela nos força a questionar tudo que a gente achava que sabia e nos lembra que, debaixo dos nossos pés, pode existir um passado muito mais rico e complexo do que a gente jamais imaginou.